Salvador Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por esta manhã, agradeço a Deus pela minha vida, pela tua vida, e eu vou falar aqui, antes de ir para a igreja, eu vou à escola sabatina, na igreja adventista do sétimo dia. Eu vou fazer um estudo bíblico, quando começou o fim do mundo. É um assunto muito interessante, fiz uma pesquisa top aqui, quando começou o fim do mundo. Eu quero que você compartilhe aí com outras pessoas. Vamos ajudar as pessoas a compreenderem a palavra de Deus. E você é um missionário também, né? Anunciando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre nós falamos, no final dos tempos, os sinais da vinda de Cristo. E surge uma pergunta: o fim do mundo começou quando? É algo muito integrante, né? Nós entendermos, nós pensarmos sobre estas situações e nós vemos a cada dia comentários. Começou o Apocalipse, quando começou. Jesus falou do final do fim dos tempos, mas na realidade, quando foi que esse fim de mundo começou? Aí eu fiz um artigo aqui, um artigo científico, pesquisei, e o nosso estudo tem o objetivo, na realidade, de transmitir para vocês esse conhecimento e mostrar o que a palavra de Deus fala sobre o assunto. É um assunto muito interessante, muito legal. Quando começou o fim do mundo? Uma linha escatológica comparativa, os quatro principais sistemas da escatologia cristã. Eu gosto muito de ensinar a Bíblia, de mostrar a palavra de Deus, e é um assunto bem legal. O conceito de fim do mundo, vamos para a introdução. O conceito de fim do mundo é um tema que intriga a humanidade há séculos. Não há um momento específico que marque o início do fim dos tempos, mas sim várias teorias e previsões ao longo da história. E isso é muito importante nós entendermos isso. Um bom dia para todos vocês que estão aí entrando, ok? Temos aí as previsões históricas. Muitos povos e religiões têm suas próprias profecias sobre o final do mundo, como o livro de Apocalipse na Bíblia e as profecias de Nostradamus. Temos as teorias científicas. Do ponto de vista científico, o Sol tem uma expectativa de vida de cerca de 5 bilhões de anos. E a Terra pode ser afetada por eventos catastróficos, como impactos de asteroides ou mudanças climáticas. Então não há um fim específico, mas sim um tema que continua a fascinar e intrigar a humanidade. Desde os princípios da fé cristã, poucas perguntas atravessaram os séculos com tanta força como está: quando começou o fim do mundo? Sigam-me aí, vocês irão compreender. Em meio a guerras, crises morais, colapsos sociais e catastróficos, e catástrofes naturais, a humanidade insiste em procurar sinais, datas e fazer mapas proféticos que expliquem o presente e antecipem o futuro. No entanto, a Escritura nos conduz a uma compreensão mais profunda. O fim não é apenas um evento que virá, mas um processo redentivo que já está em curso. Vamos seguir aí e vamos compreender. A Bíblia não apresenta a escatologia como um instrumento de medo, mas como uma fonte de esperança, consolo e perseverança. O fim não começa com o caos, mas com o propósito eterno de Deus, revelado progressivamente na história. Desde a queda do homem, passando pela promessa messiânica, pela encarnação de Cristo e pela formação da igreja, a narrativa bíblica, ela aponta para um desfecho glorioso, a restauração de todas as coisas em Cristo.
E ao longo da história da Igreja, diferentes linhas escatológicas surgiram na tentativa de organizar, de interpretar e harmonizar os textos proféticos das Escrituras. E nós temos várias linhas escatológicas. Nós temos aí o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Não são apenas sistemas teóricos, mas leituras que refletem contextos históricos, pressupostos hermenêuticos e ênfases teológicas distintas. Compreendê-los não significa dividir a fé, mas aprofundar o discernimento bíblico. Este estudo, portanto, propõe uma análise comparativa, respeitosa e bíblica dessas principais correntes escatológicas, evitando extremos sensacionalistas e datas especulativas. O objetivo aqui não é criar confusão, mas oferecer clareza, não é alimentar medo, mas fortalecer a fé, não é disputar sistemas, mas exaltar a centralidade de Cristo, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Mais do que compreender ou responder como e quando o fim ocorrerá, esta obra, este estudo, convida você ou o leitor, para quem eu enviar, a refletir sobre como viver à luz do fim. A escatologia bíblica não nos chama à fuga do mundo, mas à fidelidade. Não à passividade, mas à vigilância. Não ao desespero, mas à perseverança, à esperança ativa. Assim, ao percorrer esta linha escatológica comparativa, o ouvinte, o leitor, será convidado a enxergar que o fim do mundo não começa com a destruição, mas com a redenção, e que a história caminha não para o acaso, mas para o reinado definitivo de Cristo. Apocalipse 22:20 diz: certamente cedo venham. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Vamos aqui, o fim do mundo, segundo a Bíblia, não começou com o colapso, mas com o plano. Biblicamente, o fim dos tempos não é apenas um evento catastrófico futuro, mas um processo iniciado no tempo determinado por Deus. Atos 15:18 diz: conhecidas são a Deus todas as suas obras desde o princípio do mundo. O fim começou na queda do homem. O primeiro marco do fim surge justamente em Gênesis, no capítulo 3, com a entrada do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. A partir da queda, a morte entrou no mundo. A criação foi sujeita à corrupção, Romanos 8, versículos 20 ao 22, e a história humana passou a caminhar para um desfecho redentor. O fim começou quando o homem se afastou de Deus. Ainda em Gênesis, nós observamos Deus anunciando o fim do domínio do mal. O fim começou com a primeira promessa messiânica. Ele te ferirá a cabeça, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Este texto é chamado de proto-evangelho. O fim de Satanás foi decretado ali. A história passa a caminhar para a cruz. Me compreendem? Vamos colocar aí os coraçõezinhos, nós temos 100. O fim do mundo começa quando Deus promete restaurar tudo. O fim se intensifica com a vinda de Jesus. Jesus afirma claramente: o tempo está cumprido. Marcos 1:15. E os apóstolos confirmaram: nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1 e o versículo 2. Sobre quem já chegaram os fins dos séculos. 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 11. Os últimos dias começaram com a primeira vinda de Cristo,
não com guerras modernas. Vivemos o já e ainda não. Já o reino foi inaugurado. Ainda não, o reino não foi consumado. O mundo passa e a sua concupiscência. 1 João capítulo 2, o versículo 17. O fim está em andamento, mas o colapso ainda vai acontecer, ainda virá. O fim não começou com datas, mas com uma pessoa. Jesus adverte quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Mateus capítulo 24, e o versículo 36. O foco bíblico nunca foi quando, mas quem. O fim começou com Cristo. O fim será concluído por Cristo. O fim do mundo começou na queda do homem. Foi anunciado na promessa messiânica. Foi inaugurado na primeira vinda de Cristo. Está em curso na história da redenção e será consumado com a volta de Jesus. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 5. Vejamos aqui uma linha escatológica comparativa dentro da escatologia cristã. Conceito bíblico de escatologia. A palavra escatologia vem do grego eschatos, ou eschatos, que significa últimos, e logos, estudo. Portanto, escatologia é o estudo e a doutrina das últimas coisas, é o estudo dos últimos atos do plano redentor de Deus, não apenas eventos catastróficos, mas a consumação da história da salvação. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Os 4 principais sistemas escatológicos, prestem bem atenção: o amilenismo, a milênio não literal. A visão geral não nega o milênio, interpreta o Apocalipse 20 simbolicamente. O milênio é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Na linha do tempo, nós temos aí o amilenismo, a primeira vinda de Cristo, início do reino, milênio espiritual. A igreja vive entre perseguições e expansão. Satanás limitado, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. A grande apostasia final, a segunda vinda de Cristo, ressurreição geral, juízo final, novos céus e nova terra. Texto-chave, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 6, João 18, 36, Lucas 17, 20 a 21 e Mateus capítulo 13, que são as parábolas do reino. Os pontos fortes aqui é forte coerência bíblica, ênfase cristocêntrica, evita especulações cronológicas e muito adotado por Agostinho, Lutero e Calvino. Os desafios aqui é a dificuldade para quem lê Apocalipse 20 de forma literal e menor expectativa de restauração nacional de Israel. Vejamos o pós-milenismo, estou falando das várias correntes escatológicas. Cristo volta depois do milênio. A visão geral, o mundo será gradualmente transformado pelo Evangelho. O milênio é uma era de triunfo do reino. Cristo retorna após essa era. Linha do tempo do pós-milenismo. Primeira vinda de Cristo, expansão progressiva do reino, mundo influenciado pelo Evangelho, era de justiça e paz no milênio, breve rebelião final, segunda vinda de Cristo, ressurreição geral, juízo final, novo céu e nova terra. Texto-chave, Mateus 28, 18 a 20, Salmo 110, Isaías 2, versículo 2 ao 4, Mateus 13, 31 ao 33, os pontos fortes aqui é a ênfase missionária, visão otimista do reino, estimula transformação social cristã. E os desafios, difícil conciliar com textos de grande apostasia. E entra em tensão com Mateus 24 e 2 Timóteo capítulo 3. Cristo volta antes do milênio, sem dispensações. A visão geral aqui, milênio literal após a volta de Cristo, igreja passa pela grande tribulação e não separa Israel da igreja. Vejamos aqui agora, na linha do tempo, o pré-milenismo histórico,
que fala sobre a era da igreja, a grande tribulação, a segunda vinda visível de Cristo, ressurreição dos justos, milênio literal na terra, tortura de Satanás, rebelião final, juízo final, novo céu e nova terra. Apocalipse 20, Mateus 24, Atos capítulo 1, versículo 6 a 11, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Os pontos fortes, leitura mais literal do Apocalipse 20, presente nos pais da igreja primitiva, ênfase na perseverança dos santos. Os desafios, 2 ressurreições separadas, dificuldade em harmonizar contextos de juízo único. Vejamos agora o pré-milenismo dispensacionalista, sistema mais popular no evangelicalismo moderno. A visão geral, forte distinção entre Israel e igreja, arrebatamento secreto, 7 anos de grande tribulação. E a linha do tempo dispensacionalista, nós temos a era da igreja, o arrebatamento secreto, grande tribulação, 7 anos, o anticristo governa, a volta visível de Cristo, milênio literal, 1000 anos, juízo final, novo céu e nova terra. Textos chaves, Daniel 9, 24 ao 27, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 ao 17, Apocalipse capítulo 3, o versículo 10 e o Apocalipse capítulo 20. Os pontos fortes aqui é o sistema organizado, a ênfase profética e a leitura literal de textos, de muitos textos. Desafios, o arrebatamento secreto não explícito na Bíblia, sistema recente no século XIX, forte dependência de Daniel e Apocalipse. E aqui nós temos uma tabela, resumida, comparativa, o sistema milenismo, o milênio espiritual, tribulação atual contínua, arrebatamento na volta e Israel e igreja um só povo. O pós-milenismo era de triunfo, tribulação antes da volta, arrebatamento na volta, igreja e Israel um só povo. O pré-milenismo histórico e literal, a igreja passa pela tribulação, o arrebatamento na volta, e igreja de Israel um só povo. Dispensacional, milênio literal, tribulação após arrebatamento, e o arrebatamento secreto, igreja de Israel separados. E na conclusão teológica, a Bíblia ela não exige uniformidade escatológica, mas fidelidade cristológica. Ora vem Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. O ponto central não é o mapa, mas o destino. Cristo reina, Cristo volta, Cristo julga, Cristo restaura todas as coisas. Vejamos aqui os sinais do fim dos tempos. Sinais não são datas. Jesus foi claro ao ensinar que os sinais não existem para marcar o calendário, né? Para marcar o calendário, mas para despertar vigilância espiritual. Vede que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, e o versículo... Só um momento aqui. É o versículo 4. Os sinais não indicam o dia, mas revelam o estado do mundo e da igreja. Aí nós temos aí os sinais sociais e políticos. Jesus descreve o mundo em convulsão, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, Mateus capítulo 24, versículo 6 ao 7, as principais características, conflitos constantes, instabilidade política, nações em tensão permanente. A Bíblia não apresenta guerras como novidade, mas como sinais recorrentes que se intensificam, porque sempre houve. Os sinais naturais. A criação participa do drama escatológico, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 7. Toda a criação geme,
Romanos 8:22. Não são apenas fenômenos naturais, mas alertas da fragilidade do mundo caído. E nos sinais religiosos, nós temos aí: o campo espiritual será marcado por confusão, surgirão falsos cristos, falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. O destaque é o evangelho diluído, espiritualidade sem arrependimento e Cristo sem cruz. O perigo maior não vem de fora, mas de dentro da religiosidade. Nos sinais morais, a decadência moral é um dos sinais mais claros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 12. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 5. Não é apenas aumento do pecado, mas normalização do pecado. E os sinais na igreja, a igreja também passa por provações. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome, Mateus 24 e versículo 9. Começa o juízo pela casa de Deus, 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 17. Perseguição, apostasia e superficialidade coexistem com avivamento genuíno. O sinal central, o evangelho pregado. Entre todos os sinais, Jesus destaca apenas um como decisivo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. O avanço do evangelho não é um detalhe, é o motor da história. E nós vemos o avanço aí do evangelho através da internet de uma forma fenomenal. O sinal final, a volta de Cristo. O maior sinal não é o caos, mas Cristo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Mateus 24 e 30. O fim não será silencioso, nem secreto, nem confuso. Os sinais não foram dados para gerar medo, mas para gerar esperança e responsabilidade. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus capítulo 25, versículo 13. E a escatologia bíblica nos chama a santidade, a perseverança, a missão, a esperança viva. E aqui eu tenho uma nota explicativa sobre os sinais do fim dos tempos. Convém salientar que os sinais do fim dos tempos não são fenômenos exclusivos da era moderna, nem pertencem apenas à nossa geração. Desde os primórdios da história, da história humana, nós vemos guerra, fomes, epidemias, terremotos e crises morais, e falsos movimentos religiosos sempre estiveram presentes no mundo. A própria advertência de Jesus confirma essa realidade. Todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24 e 8. A expressão princípio das dores indica continuidade e não um evento isolado. Em outras palavras, os sinais não surgem de forma repentina no fim da história, mas acompanham o curso da humanidade desde a queda, intensificando-se em diferentes épocas e contextos. Os apóstolos já se referiam ao seu tempo como últimos dias, já é a última hora. 1 João capítulo 2 e o versículo 18. Sobre quem já chegaram o fim dos séculos, 1 aos Coríntios capítulo 10 e o versículo 11. Isso demonstra que a igreja sempre viveu sob a tensão escatológica do já e ainda não. Cada geração enfrenta seus próprios sinais e nenhuma pode reivindicar exclusividade escatológica. O erro não está em reconhecer os sinais, mas em absolutizá-los, transformando acontecimentos históricos recorrentes em marcadores cronológicos definitivos. Portanto, os sinais devem ser compreendidos como alertas espirituais permanentes, não como provas de que o fim chegou agora de forma exclusiva. Eles revelam a fragilidade do mundo criado, chamam a vigilância e reafirmam a esperança cristã, sem conduzir ao medo, ao pânico ou a especulações proféticas. Assim também vós,
Quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Mateus 24 e 33. Em síntese, os sinais sempre existiram, existem agora e continuarão a existir até a consumação final. O chamado bíblico permanece o mesmo em todas as gerações: fé, vigilância, santidade e perseverança. E então, o Apocalipse já começou? O que significa Apocalipse? A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação, desvelamento e não catástrofe. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. O livro não começa com juízo, mas começa com o Cristo revelado. O Apocalipse não é apenas futuro. O próprio texto afirma que suas passagens já estavam em operação no tempo de João. As coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Isso indica que o Apocalipse começou a se cumprir desde o século I, ao menos em parte. As 3 dimensões do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, 19, Jesus oferece a chave da leitura, do livro. Escreve as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. As coisas que vistes, a visão gloriosa de Cristo, Apocalipse capítulo 1, as coisas que são, a realidade das igrejas da Ásia, Apocalipse capítulo 2 ao 3, e a perseguição, fidelidade e apostasia já em curso. As coisas que hão de acontecer, fala sobre juízos finais, derrota definitiva do mal, consumação do reino. O Apocalipse passado é passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Já começou, mas não foi concluído. Amém pela sua contribuição aí, tá? Deixa eu ver aqui. Muitos elementos do Apocalipse já estão em andamento. Conflito entre o reino de Deus e o sistema do mundo, perseguição à igreja, testemunho fiel dos santos, Cristo reinando à direita do Pai. O Cordeiro venceu, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Porém, a consumação ainda não chegou. 7 selos, trombetas e taças, ciclos, não cronogramas. Grande parte da tradição cristã entende que selos, trombetas e taças não são eventos lineares, são ciclos paralelos, descrevendo o mesmo período sobre perspectivas diferentes. Ai da terra, Apocalipse capítulo 8 e o versículo 16. Capítulo 8 ao 16. Isso reforça que o Apocalipse descreve toda a era da igreja, culminando até o fim. A visão pastoral do Apocalipse, João descreve, ou seja, João escreve para crentes perseguidos, não para curiosos do futuro. Ser fiel até a morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O livro foi dado para consolar os fiéis, fortalecer a esperança, revelar que Cristo reina. O erro comum é achar que tudo é agora. Cada geração acreditou viver o capítulo final do Apocalipse. A igreja primitiva sobre Roma, a Idade Média, as reformas, as guerras mundiais e a era moderna. O erro não é reconhecer paralelos, mas afirmar cumprimento total. E o Apocalipse já começou, mas ainda não terminou. Já começou com a vitória de Cristo, já se manifestou na luta entre luz e trevas, já se cumpre na história da igreja, mas só será plenamente consumado na volta de Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir. O centro do Apocalipse não é o anticristo, mas é o Cristo revelado. E ao longo dessas reflexões, aprendemos que ao falar sobre o fim dos tempos, não é falar de medo, de pânico ou datas ocultas, mas de propósito, esperança e fidelidade. A Bíblia nos ensina que o fim não começou agora, nem que é exclusividade da nossa geração. Desde a queda do homem,
A história caminha em direção à consumação do plano redentor de Deus. Os sinais sempre estiveram presentes ao longo da humanidade. Guerras, crises, doenças, decadência moral e confusão espiritual não são novidades do século atual. O que muda não é a existência dos sinais, mas a intensidade com que cada geração os vivencia. Por isso, Jesus nos advertiu a não sermos enganados, nem alarmados, mas vigilantes. Compreendemos também que o Apocalipse não é apenas um livro sobre o futuro distante. Ele já começou a se cumprir desde o primeiro século, porque revela a realidade espiritual que atravessa toda a história. Cristo reina. O mal foi vencido na cruz. A igreja persevera em meio às lutas e a vitória final está assegurada. No entanto, essa revelação ainda não foi plenamente consumada. Vivemos entre o já da vitória e o ainda não da restauração total. A escatologia bíblica não nos chama à fuga do mundo, mas ao compromisso com o reino. Não nos convida à especulação, mas à santidade. Não nos empurra para o medo, mas nos conduz à esperança viva. O foco das Escrituras nunca foi nos eventos em si, mas na pessoa de Jesus. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Portanto, mais importante do que perguntar quando será o fim, é refletir como estamos vivendo à luz dele. Cada geração é chamada a viver como se Cristo voltasse hoje, mas trabalhar como se ele ainda demorasse, com fé, com perseverança, com amor, com missão e com fidelidade. Que essa reflexão, que esse estudo nos leve não ao medo do futuro, mas à confiança no Deus que governa a história. O fim não aponta para o caos, mas para a restauração de todas as coisas em Cristo. Certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. E aqui nós temos várias referências consultadas, segundo as regras da ABNT, aqui no nosso trabalho. Temos livros, temos um anexo aqui mostrando sobre escatologia, Apocalipse, fim dos tempos, vários livros, várias situações, vários filmes, Filmes com tema de escatologia, Deixados para Trás, por exemplo, de Left Behind, reflete a visão dispensacionalista moderna, não é exegese bíblica, mas interpretação específica. Nós temos vários filmes, várias situações. Se alguém quiser, o nosso PDF, eu fiz uma pesquisa, um artigo científico, inclusive até explicando também quem sou eu, Aqui coloquei como anexo, vocês podem me procurar no privado que eu estarei mandando em PDF para vocês. Muito obrigado, um feliz sábado a todos aqueles que nos acompanharam, um grande abraço, um grande beijo com muito carinho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.